vocês? Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E o vídeo de hoje, mulher, vídeo de Quebrando o Tabu. Hoje eu vim bater um papo com vocês sobre falar sobre sexo com os nossos filhos, a sexualidade, ensinar sobre isso desde a infância até a adolescência, onde o negócio começa a rolar, onde o babado começa a rolar. Bom, gente, lembrando que eu não estou aqui para falar o que você deve ou não fazer, eu estou aqui para cutucar a ferida, para você pensar, para você refletir, tá bom? Então a sua opinião é muito importante para mim, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto, como você age com os seus filhos, tá bom? Eu tenho um filho de 5 anos de idade, Gustavo, minha vida todinha, e o Gustavo, ele já começou com os questionamentos, não é mesmo? Já começou com perguntas, mas desde muito novinho eu já ensino o Gustavo sobre a sua própria sexualidade. Regiane, como assim? O que é isso? Sobre o seu corpo, né? Sobre o seu pipi, sobre a sua perereca, sobre o seu bumbum, sobre o seu próprio corpo, né, gente? Quando você tem uma criança, você ensina ela, o corpo da menina é diferente do menino. Logo começa a vir as perguntas, né? O Gustavo já tá na fase das perguntas, mas eu vou chegar nas perguntas, tá? Antes disso, eu quero contar uma história triste que eu li pra vocês lá no Instagram, que eu fiquei assim muito chocada. Vamos lá. É um Instagram de professoras que eu sigo, então Montessori e tal, tem várias histórias legais. E uma das professoras contou a seguinte história. Um dia uma menininha chegou para relatar um abuso para ela e falou assim: professora, meu tio lambeu meu biscoito, meu biscoitinho. Professora, meu tio lambeu meu biscoitinho. A professora achou estranho, falou assim: nossa, mas que tio, né? Mais estranho. E ele te deu outro biscoitinho? E a menina, sem entender, falou que sim, vida que segue. Meses, gente, meses depois descobriram que o tio tava abusando dessa menina e que biscoitinho foi o nome que a mãe deu pra pererequinha da menina. Então, a primeira coisa, ensine o seu filho pequenininho nomes que todo mundo entende, né? Você não quer falar pênis, você não quer falar vagina, mas fale perereca, pipi, bumbum, nomes que todo mundo entende. Eu acho que também um reflexo muito triste de que as crianças não recebem educação sexual é que normalmente crianças relatam o abuso sexual para terceiros, para professores, para amigos, nunca pro pai e pra mãe. Olha que tristeza isso, gente, nunca pro pai e pra mãe. Por quê? Porque a gente não cria esse vínculo. A gente cria o quê? A gente cria o tabu de que com pai e mãe a gente não conversa sobre sexo, né? Então, desde pequenininho, eu sempre falei pro Gustavo 2 coisas que eu sempre falei pra ele: filho, essas são as suas partes íntimas, ninguém toca, ninguém pede pra ver e ninguém pede pra você tocar ou ver ou olhar ou te mostra as partes íntimas dele. Isso eu sempre ensinei. E outra coisa é que nunca ninguém vai te fazer mal se você me contar. Porque esses infernos ainda faz a criança pensar: ah, vou matar sua mãe, vou fazer isso, vou fazer aquilo, enfim. 2 coisas que eu sempre falo, e isso eu indico que vocês falem para o filho de vocês mesmo. Isso aí eu já tô dando o que? Minha opinião, já tô dando o que você fale mesmo, porque a gente tem que evitar. As crianças, na sua maioria, relatam para terceiros e na sua maioria são abusadas por pessoas da própria família, tá? Por isso, educação sexual vem desde que essa criança se entende por gente. Desde 1 ano ela tem que entender que essas são as suas partes íntimas. E eu, como mãe, gente, o quanto mais eu conseguir preservar o meu filho, melhor. Mas não é porque você não está falando sobre sexo com o seu filho adolescente que ele não tá fazendo, nega. Tu nunca foi adolescente? Ó, repara aqui. Tua mãe podia morrer de perguntar que você não falava, não é? Por quê? Porque a gente não acostumou a falar isso com os pais. A gente criou o tabu de que o pai a gente não conta. A gente conta nada, a gente faz escondido, a gente não conta nada. E isso pode gerar muitos e muitos problemas. Cada dia mais os adolescentes estão entrando na vida sexual mais cedo. Eu já entrei na vida sexual cedo, né? Eu comecei a namorar com 14 anos, com 15 para 16 eu já tinha perdido minha virgindade, fiquei com essa pessoa durante 7 anos e tal, enfim. Mas eu já comecei muito cedo e as crianças de hoje em dia estão começando mais cedo ainda. Isso quer dizer que elas estão sendo inseridas aí na vida sexual muito mais cedo, certo? E se você não ensina
a vida ensina. E a vida ensina do pior jeito, que é o que, minha filha? Com vídeos pornográficos. Porque os nossos filhos hoje, eles têm muito acesso, é muito fácil, tá ali na mão. Por mais que você esteja com a senha de todas as redes sociais, vocês não deixa ele usar longe. Ele tem amiguinho, ele tem fulaninho, ele vai ter acesso a isso, tá? Isso leva ao primeiro vídeo que eu fiz pra vocês do Quebrando o Tabu, que eu falo sobre sexo no casamento, onde as mulheres, elas são os objetos, elas são usadas para o prazer do homem. Então, o homem precisa ter o prazer, a mulher está ali só para satisfazer. Então, se você não ensinar o seu filho que não é assim, o seu filho homem vai agir assim com uma menina e sua filha mulher vai agir assim com um homem, ela vai achar que ela não tem prazer, que ela tá ali só pra se satisfazer, tá certo, tá tudo bem. A indústria pornográfica, né, gente, é um grande show, é um filme, né, gente? Então, se você for pensar, vou assistir um filme de ação, é tudo muito. O carro voa, o carro explode, capota e sai andando. E lá também não é diferente, é uma gritaria, uma coisa de doido, os negócios gigantes, isso gera frustração, né? Então, as meninas veem aqueles corpos perfeitos, aqueles seios de silicone, os meninos veem aquelas coisas gigantescas, né? E vão se frustrando sexualmente e acham que o sexo é aquilo, é aquela loucura, aquele griteiro, e é aquilo, e não é. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos. Óbvio que você não vai chegar pro seu filho e vai falar: filho, vem cá que eu vou te ensinar como é que se... né? Não é isso. Você vai conversar com o seu filho, você vai falar isso pra ele: filho, aquilo é uma indústria, aquilo é um filme, não é assim que acontece na vida real, nem todo homem tem naquele tamanho, cada mulher tem um corpo diferente, então não, nem todas têm um corpo perfeito. Ai, gente, o órgão genital da mulher, a vagina, ela tem mais de, sei lá, 1000 modelos, né? Modelos diferentes aí. E hoje em dia já existe cirurgia plástica para mulheres que não gostam. Gente, vocês conseguem perceber o grau que o quanto a indústria pornográfica interfere na autoestima e na sexualidade de um adolescente? Hoje em dia tem cirurgia estética pra laricinha, pra você diminuir os lábios, pra você fazer não sei o que. Então, aprender sobre sexo com a indústria pornográfica é a pior coisa que pode acontecer pro seu filho, na minha opinião. Muitos dos filmes ele é feito sem preservativo, muitos dos filmes causam essa frustração no corpo. Meu Deus, por que o corpo dela é assim, o meu é assim? Por que esse cara tem esse trem desse tamanho, o meu não é desse tamanho? Então isso gera muita frustração, além do que os riscos, né, gente, do que? De pegar uma doença, o risco de gravidez super nova. Eu vou fazer um outro vídeo de Quebrando o Tabu sobre maternidade, falando pra vocês. Eu fui mãe com 25 anos e já foi uma coisa assim impactante na minha vida, como eu acredito, para qualquer mulher. A maternidade real zona mesmo, a maternidade sem aquele romantismo é uma coisa difícil, vocês tem aquela montanha russa, e imagina você ser mãe com 15 anos de idade, com 14 anos. Eu já escutei um casalzinho, né, que se engravidaram aí, acho que o menino tinha 15, a menina tinha 14, e as pessoas perguntaram, mas gente, por que vocês os preveniram? Era a primeira vez dela, e eu achei que primeira vez não engravidasse. Então você vê mais uma vez a educação sexual, o quanto falta, o quanto precisa. E você, como pai e mãe, não tem pessoa melhor no mundo para falar sobre isso com os seus filhos. Você cria esse vínculo de cumplicidade. O Gustavo, tudo que ele tem dúvida, ele pergunta pra mim. Às vezes a minha cara vai no chão, às vezes eu não sei o que responder, às vezes falo: filha, a mamãe não tem essa resposta agora, mas eu vou te dar uma resposta daqui 5 minutos. E eu não minto. Eu posso usar o lúdico, eu posso fantasiar, mas eu não minto pro Gustavo. A sexualidade não pode ser mais um tabu, ele tem que entender o que acontece. Por exemplo, a cachorrinha da minha mãe deu cria e nasceram 2 filhotinhos. É um pinche, a coisa mais linda do mundo. E ele não conseguia entender. Normalmente eu respondo assim: o cachorrinho machinho tem uma sementinha que ele planta na princesa, que é a nossa cachorrinha, e aí o nenenzinho gera na barriga dela e nasce, e pronto. E aí morreu o assunto pra ele. Sei que morreu o assunto pra ele
sei lá, por mais uns 2 ou 3 dias, porque ele vai voltar com uma pergunta em cima dessa pergunta e isso aí só vai daqui pra frente. Óbvio que você não vai chegar pro seu filho e vai falar, olha, coloca aquilo naquilo, aquilo lá. Uma criança de 5 anos, ele vai ficar assustadíssimo, chocado, mas não minta pro seu filho, não fala que ele chega aqui, nata um repolho, vem pela gaivota e não sei o que lá. Se não acontece isso, com 14 anos o moleque engravidou a menina, achando que a primeira vez não engravidasse, ou engravidou a menina porque eu não sabia que era assim que nasciam crianças. Esses dias vi uma conversa também no Instagram, que a menina falava pro menino que era virgem, ele falava, é virgem e menstrua, sei. Olha isso, gente, se não tá faltando educação, como é que liga uma coisa na outra? Eu vi também, foi até bem legal um seriado que eu assisto, mas que foi uma realidade no Big Brother, quem assistiu viu que a Gabi colocou um AB pra fazer xixi, pra conseguir fazer xixi numa prova de, aquelas provas intensas, né, que você tem que ficar lá muito tempo, esqueci o nome, ela colocou um AB para fazer xixi, sem saber que o buraco do xixi e o buraco do OB são buracos diferentes. Então, assim, falta educação sexual. A melhor pessoa para conversar sobre isso com o seu filho é você. Cria-se esse vínculo de amizade, esse vínculo de confiança. Se um dia alguém mexer no seu filho que ainda é uma criança, ele vai te contar. Se na adolescência o seu filho fez alguma coisa que acha que tá errado, ou mãe, vai rolar hoje, eu não sei o que eu faço, eu não sei por camisinha, eu não sei, vai rolar. Eu já tinha uma relação muito boa com a minha mãe, graças a Deus, na época, então eu já namorava, minha mãe acho que também tava lá só o quê? Esperando a notícia, né? Tava só lá esperando a notícia. E aí eu cheguei e contei, falei, mãe, ó, rolou, o que que eu faço agora? Primeiro ela se desesperou, que era pra eu ter avisado antes, mas aí, né, eu era adolescente. Se você foi adolescente um dia na sua vida, você sabe que você não avisa nada pra ninguém, né? Aí eu falei, não, mãe, tudo bem, usamos preservativo, deu tudo certo, mas o que que eu faço agora, daqui pra frente, o que que eu tenho que fazer? Aí fomos ao médico e tal, fiz todo aquela coisa, né, os exames, tudo certinho. Ele me passou um anticoncepcional que eu não tomei, tá? Depois eu conto pra vocês, qualquer dia eu faço um vídeo falando sobre anticoncepcional, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários. Mas que, enfim, eu não tomei, foi uma decisão minha, tal, me prevenia de outras maneiras, usando camisinha e tal, mas assim, foi X. Pronto, acabou. Nunca mais a gente falou nada sobre isso. Por quê? Porque minha mãe não foi educada para falar sobre sexualidade comigo. E eu não fui educada para falar sobre sexualidade com a minha mãe. Graças a Deus nós temos a internet. Eu sigo muitos Instagrams sobre educação infantil, eu gosto bastante, eu tento aplicar com o Gustavo e me despertou, sabe, a importância disso. E eu falei, eu vou dividir com as meninas, porque eu sei que tem muita mulher aqui que é mãe e que talvez seja um despertar, né, pra vocês, assim como foi pra mim, a importância disso, sabe? Ler aquele relato da menininha que foi falar pra professora que foi abusada e ela não entendeu e a menina ainda ficou mais meses sendo abusada, aquilo me chocou demais, sabe? Aquilo me fez muito mal. Então fica aqui o meu alerta para as mamães. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o assunto. Mais uma vez, eu não estou aqui para impor nada, eu estou aqui para virar a chavinha da mente de vocês, para vocês também pensarem nesse assunto, no mundo que a gente vive hoje, da importância de falar isso com os nossos filhos, tá bom? Se você gostou, me deixa aquele like, manda pra amiga que tem filho aí para virar a chavinha dela também, tá bom? E é isso, me contem se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, tá? Um beijo e tchau!